Bom, com o advento do Estado moderno, que aconteceu depois a queda do feudalismo e fortalecido pelas revoluções contra as monarquias, todas elas patrocinadas pela burguesia, o surgimento desse Estado moderno acompanha o seu principal modus operandi, que é a invenção do direito. Estado de Direito é praticamente um pleonasmo naquilo que se compreende hoje como o grande gestor da sociedade por documentos normativos reconhecidos como Constituição. Na realidade, o Estado de Direito é uma concepção burguesa de proteção da propriedade, de proteção do capital. E essa técnica protetiva vai se escoando, vai se estabelecendo nas formas que até conhecemos hoje. O direito funciona como um mecanismo de proteção do capital. Ele não está nem um pouco preocupado com a vida humana, com o ser humano, nada. E os tempos atuais demonstram bem isso. O Holocausto contra a Palestina é um exemplo do capital agindo sem o menor interesse em vidas humanas. Pois bem, essa prática do Estado de Direito inviabiliza, evidentemente, a democratização do seu uso. Estado democrático de direito é um eufemismo. Na forma como o direito está estabelecido, ele não pode ser democratizado, porque a democratização do direito implicaria, evidentemente, na supressão da pobreza e na socialização das riquezas. Fato que esse direito, efetivamente, por todas as formas, não permitiria. Então, as pessoas não têm acesso ao direito. Elas têm uma falsa impressão de que têm acesso a ele. Entre as pessoas e o direito existem as leis. Portanto, quem faz a lei controla o direito. Nesse sentido, há um acúmulo no Poder Judiciário de pedidos, de ações. Esse acúmulo também se vislumbra, evidentemente, no direito penal. E lá no direito penal é que as lentes desse Estado democrático mostram claramente o seu objetivo, a criminalização da pobreza. Ora, há uma reclamação geral sobre o acúmulo de processos. Ok. Mas uma das coisas que se poderia observar nesse acúmulo, em face da pouca leitura perpetradas, pela incapacidade dos juízes de se aterem por completo a todas as demandas que lhes são apresentadas, ou seja, se lê apenas aquilo que se dá conta de ler, é que alguns princípios poderiam, pelo menos, remediar essa situação de volume de processo. Uma dessas situações é a crença fiel no indúbio pro réu. Os julgadores deveriam iniciar a leitura de um processo penal, especificamente, absolutamente convictos naquele ponto de partida de que o réu é inocente, de tal sorte que o pouco de leitura que ele vai fazer das provas, dos autos,
deveriam ser suficientes para manter aquela inocência ou, eventualmente, abrir elementos para uma possível condenação. Mas isso não ocorre. Verifica-se que há um predomínio do princípio da culpa ou do indúbio pro societatis. Parece que o julgador se debruça sobre os autos, convicto de que aquele autor é culpado. E, nessa perspectiva, o pouco que ele vai ler não será suficiente para demover-lhe desse pensamento. Daí, uma manutenção das condenações, presídios cheios, superlotações. E aí daí, quando algumas organizações, ONGs, vão se aprofundar em determinados processos, com o princípio da inocência, vislumbram ali claramente que há um erro na condenação. Portanto, a questão é exatamente essa. O Estado de Direito atua com o princípio da culpa, de um indúbio pro societatis. Uma democratização do direito implicaria na abertura, num pensamento mais amplo de que há o indúbio pro réu e que, na dúvida, o acusado deve ser absolvido. Ou assim se procede, ou os cárceres continuarão sendo completados de forma exagerada, ou assim o nosso estado de coisas inconstitucional, mantido pelo direito, vai cada vez mais se agravar.